Olá, um dos tópicos agora de grande relevância para a redação inteira, né? Mas também para esse último parágrafo da solução em relação aos direitos humanos. Durante algum tempo houve até uma polêmica e tal. Por quê? Porque algumas pessoas começaram a achar, dentro dessa mudança, né, de perspectivas, inclusive governamentais, que passamos a viver, algumas pessoas começaram a achar que não haveria nenhum problema o candidato se expressar da forma que ele quisesse quanto à solução. Dá uma liberdade maior a ele. E isso eu acho que foi até, de alguma forma, foi até autorizado durante alguns meses. Isso foi para a mídia, que você poderia, né, que o aluno poderia escrever o que ele quisesse lá no final. Aí essa liberdade total para escrever o que quisesse começou a gerar questionamentos. Por quê? Porque esse aluno, esse candidato, de alguma forma esse candidato já existia no exame, no Enem. Ele já existia, como assim? Já havia redações profundamente desrespeitosas. Quando o Enem começou ali no final dos anos 90, 1998, 99, né, eu já tive acesso à própria prova e às correções em si. Depois participei do processo inicial dessa correção e já encontrava textos em que havia mesmo palavrões, era realmente coisa de baixo nível, de baixo calão, esculhambando os professores, esculhambando o próprio exame. Imagine o que mais que poderia acontecer, né? Então, esse candidato já existe, né? Já existia dentro do exame, essa pessoa desrespeitosa, essa pessoa sem muito tino da realidade, inclusive desrespeitosa quanto às questões jurídicas mesmo. E aí, na hora que permitiu-se de novo essa liberdade de se escrever o que quisesse ao final, veio esse questionamento de que algumas pessoas poderiam incitar a violência, algumas pessoas poderiam ser mesmo dentro, né, num sentido injurioso, ou mesmo, não é, de propagar atitudes ou ideias racistas, xenófobas, homofóbicas e assim vai, que de certa maneira essa pessoa teria o direito de colocar isso, mas que num sentido mais global ela acabaria desrespeitando um importante texto, uma importante lei que foi assinada ali em 10 de dezembro de 1948, quer dizer, no final da Segunda Guerra Mundial, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita por um canadense, John Peters Humphrey, e assinada em Paris. E a partir daí começou-se, não efetivamente, mas começou-se a pensar nessa dignidade da pessoa humana, no seu sentido individual e, é claro, no sentido coletivo. Então, esse aluno do Enem, escrevendo ali no último parágrafo, do jeito que ele quisesse, poderia e pode ainda hoje ferir essa proposição que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, partindo desse princípio de que isso pode mesmo acontecer, aí o Enem, de alguma maneira, retoma, refaz o seu pensamento e mantém a ideia de que lá ao final a solução, e na verdade durante o texto inteiro, deve ser respeitado, que os direitos humanos devem ser respeitados. Então vamos imediatamente ao que diz a própria prova sobre isso, né? A prova de redação do Enem sempre assinalou a necessidade de o participante respeitar os direitos humanos. E essa determinação está na matriz de referência da redação do Enem. Conforme a matriz, as redações que apresentarem propostas de intervenção que desrespeitem os direitos humanos devem, né, claro, ser penalizadas na competência 5.
pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de justiça feita com as próprias mãos, como se diz. Isso é, sem a intervenção de instituições sociais devidamente autorizadas, o governo, as autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, condição física, origem geográfica ou socioeconômica. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio voltado contra grupos sociais específicos. Para a avaliação das redações, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos, pautados no artigo 3º da Resolução número 1, de 30 de maio de 2012, o qual estabelece as diretrizes nacionais, veja bem, para a educação em direitos humanos. Então, a dignidade humana, então não ferir isso, a igualdade de direitos, então todos têm os mesmos direitos, iguais perante a lei, o reconhecimento e a valorização das diferenças e diversidades, então de espaço, de gênero, a laicidade do Estado, então o Estado laico que permite todos os credos, a democracia na educação, então não é para haver esse preconceito entre pública e privada, entre ricos e pobres, a transversalidade, a vivência e a globalidade, ou seja, o sentido generalístico de todos os quesitos. Por exemplo, uma sustentabilidade igualitária socioambiental. Como assim? Não pode existir um parque, um jardim só para um grupo de pessoas. Há também algumas ideias e ações que são contrárias aos direitos humanos, que estão mais diretamente relacionadas ao tema da prova. Assim como a relação que é feita a um tema que foi proposto na edição de 2018, recente, que foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema foi polêmico e, claro, as respostas também foram consideradas propostas que desrespeitam os direitos humanos, aquelas que incitavam à tortura, cárcere privado a pessoas que faziam o uso do controle de dados para a manipulação, as pessoas que promoviam a censura e a vigilância em massa. Teve gente que colocou isso, que todo mundo devia ser vigiado, que a polícia tinha que prender as pessoas que tivessem ali os dados de outra pessoa. As pessoas que pediram para impedir a liberdade de acesso à informação, porque não pode. Todo mundo tem direito à liberdade de informação, inclusive de cerceamento da comunicação da pessoa com outras pessoas e com grupos. Isso tudo tem imediatamente repercussão, porque fere a questão dos direitos humanos. Pessoas que negavam direitos humanos a qualquer indivíduo. Então, houve esse tipo de redação, inclusive colocando lá no final dessa maneira, explicitamente dessa maneira. Vejamos agora aqui um exemplo de alguém que escreveu na sua redação, não é? Algo que foi considerado desrespeitoso. Veja, para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveria ser cortado qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Observemos um pequeno comentário sobre esse fragmento. O que essa pessoa está pedindo? Para ser cortada a internet num sentido, digamos assim, né, proibitivo mesmo, né, mandando cortar o acesso dessas pessoas que têm os dados, que eles não tenham direito à internet. Olhe, é também uma determinação da ONU que a internet é um direito. A internet é um direito do cidadão. Por isso que no mundo inteiro
né? O Brasil está, lógico, ainda na esteira dessa ideia, caminhando um pouquinho no mundo inteiro. A viabilização do acesso à internet, a acessibilidade pública em praças, prédios públicos, por exemplo, é uma obrigatoriedade. Todos têm o direito à internet. Então a gente vê que no Brasil o negócio está bem complicado, não é? Ele precisa melhorar essa questão da acessibilidade da internet. Aí a pessoa vem numa redação pedindo para cortar a internet das pessoas para elas não possuírem os dados. Então veja que isso, além de ferir o acesso à informação, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda fere um outro documento da ONU que diz que a internet é um direito, não apenas a comunicação, mas a própria internet é vista globalmente como um direito. Então, nessa hora, houve o desrespeito, observe que aí pegou leve. Pegou leve, por quê? Porque no caso do tema do feminicídio, da violência contra a mulher, as pessoas pediam para matar os agressores, para surrar o marido em praça pública, como se fosse lá no século XIX. Então, sempre que houver a incitação à violência, esse lance de fazer justiça com as próprias mãos, ou desrespeitar lei e os direitos da pessoa humana, na sua dignidade principalmente, o Enem vai punir o seu aluno. Então, eu acho interessante essa ideia pelo seguinte, porque nós, professores, temos essa obrigação também de levar a discussão sobre cidadania, sobre civilidade, levar isso com textos, com arte, mas que o aluno consiga perceber que ele tem os direitos dele, que ele tem também obrigações e que a partir do momento em que o que é dele ou os direitos dele invade os seus desejos, invade a questão do outro, esse respeito à alteridade, ele é regido por lei. Eu não posso estar mandando bater, eu não posso mandar prender, a não ser que seja o caso e por um órgão ou uma instituição que nasceu para fazer aquilo ali. No caso, a Polícia Federal, no sentido global, o Poder Judiciário, aí sim, mas eu, enquanto cidadão, enquanto indivíduo, eu não posso nada disso em relação ao outro. Então, esse tópico é muito importante e, é claro, enfatize isso junto ao seu aluno e teremos um texto cada vez melhor.